Houve um tempo em que o futebol mundial vivia um paradoxo inexplicável. De um lado do Oceano Atlântico, vestindo o branco do Real Madrid, Vinícius Júnior era um monstro imparável, o melhor jogador do mundo, o homem dos gols em finais de Champions League, um pesadelo para qualquer defensor no planeta. Do outro lado, vestindo o peso da mística camisa 10 ou 7 da seleção brasileira, o cenário mudava. O drible que encantava a Europa parecia esbarrar em defesas sul-americanas. As críticas eram implacáveis. Por que ele não consegue render no Brasil o que rende na Espanha? Falta personalidade? Falta tática? Em 39 jogos oficiais antes da grande mudança, foram apenas 7 gols, uma média que não condizia com o tamanho do seu talento. Mas no futebol, assim como na vida, o destino costuma reunir as peças certas no momento exato. Em 2025, quando Carlo Ancelotti assumiu o comando técnico da seleção brasileira, ele fez uma promessa pública. Diante dos microfones do mundo inteiro, o Mister cravou: "Na melhor versão de Vinícius Júnior também vai chegar na seleção." E ela chegou, no maior palco da Terra, na Copa do Mundo de 2026. Hoje, Vinícius Júnior não é apenas o principal jogador do Brasil, ele é o artilheiro isolado da seleção no torneio, o vice-artilheiro do mundo, logo atrás de Lionel Messi, e o líder indiscutível que carregou o país para o mata-mata. Como essa transformação aconteceu? Qual foi o segredo tático que Ancelotti usou para destravar o potencial de Vini com a amarelinha? Prepare-se! Neste vídeo, nós vamos desvendar os bastidores da evolução tática, os números impressionantes e a engenharia mental que transformaram o camisa 7 no dono do Brasil na Copa de 2026. Para compreender a fundo a revolução que Carlo Ancelotti promoveu na carreira de Vinícius Júnior dentro da seleção brasileira, é obrigatório fazer uma viagem no tempo. Precisamos cruzar o oceano e analisar os bastidores do que o treinador italiano construiu na capital espanhola anos atrás. Quando Vinícius Júnior desembarcou em Madrid, no ano de 2018, ele trazia na bagagem a expectativa esmagadora de uma transferência milionária e o peso de ser apontado como o futuro do futebol mundial. No entanto, o que se viu nos primeiros momentos foi uma joia completamente bruta. Vini exibia uma velocidade de arranque impressionante e um drible curto desconcertante, mas a sua tomada de decisão sofria com o imediatismo e a pressa típicos da juventude. Entre 2018 e 2021, o jovem atacante viveu sob o microscópio implacável da cobrança pública. Sob o comando de Julen Lopetegui, posteriormente, de Zinedine Zidane, Vinícius alternava entre o banco de reservas e o time titular, atuando muitas vezes pelo Real Madrid Castilla para ganhar ritmo. Na equipe principal, o roteiro se repetia e ele criava jogadas espetaculares, deixava os defensores para trás com facilidade, mas pecava no momento crucial da finalização ou do último passe. A imprensa espanhola não tinha piedade. Surgiam memes na internet, editoriais esportivos impiedosos e a famosa e cruel narrativa de que ele era um jogador que corria muito e pensava pouco. Os números frios daquela época refletiam essa instabilidade. Em suas primeiras temporadas na equipe principal, Vini disputou 87 partidas, registrando apenas 11 gols e 7 assistências. No total, foram meras 18 participações diretas em gols ao longo de 3 anos, gerando uma média modesta de 9 participações por temporada. O fantasma da desconfiança rondava o Santiago Bernabéu, mas o futebol, em sua infinita capacidade de criar reviravoltas, mudou de rumo no verão europeu de 2021. Carlo Ancelotti retornava ao Real Madrid para sua segunda passagem como técnico, e a história de Vinícius Júnior começou a ser reescrita. O mérito de Ancelotti não foi tentar mudar a essência ousada do brasileiro, mas sim refinar o seu posicionamento e blindar a sua mente. O Mister deu ao garoto algo que nenhum outro treinador havia oferecido até então, a certeza absoluta da titularidade e o direito de errar sem ser punido com o banco. Taticamente, Ancelotti aproximou Vini da área e o ensinou a ler os espaços vazios, transformando o ponta velocista em um atacante cerebral. A explosão estatística decorrente dessa abordagem foi algo poucas vezes visto na história recente do esporte. Sob a tutela de Ancelotti no Real Madrid, entre 2021 e 2025, os números de Vinícius Júnior atingiram patamares de lenda. Em 204 partidas oficiais, o atacante brasileiro balançou as redes impressionantes 91 vezes e distribuiu 60 assistências para seus companheiros. Foram 151 participações diretas em gols. A sua média anual disparou de 9 para assustadoras 37,75 participações por temporada, uma evolução estatística superior a 300%. Vini deixava em definitivo o rótulo de promessa questionada para se sentar no trono de melhor jogador do planeta, decidindo finais de Champions League e conquistando a bola de ouro. Diante de tamanho sucesso na Europa, uma pergunta dolorosa e insistente passou a ecoar em solo brasileiro: se a fórmula do sucesso parecia tão clara em Madrid, por que ela simplesmente não funcionava nos gramados da Granja Comari? Enquanto encantava o mundo vestindo o manto merengue, Vinícius Júnior parecia viver um calvário quando vestia a camisa da seleção brasileira durante as eliminatórias. Nos confrontos tensos contra rivais sul-americanos como Uruguai, Argentina e Colômbia, o atacante parecia isolado, frustrado e taticamente engessado. O esquema tático utilizado no Brasil até então cometia o erro crucial de obrigá-lo a guardar uma posição estática na extrema esquerda, colado à linha lateral. Para os blocos de marcação densos e físicos da América do Sul,
Aquele posicionamento previsível era um convite para a armadilha. Sempre que a bola chegava a Vinícius, os adversários faziam uma dobra de marcação imediata, colocando 2 ou 3 defensores em seu encalço. Vini recebia o passe muito longe do gol, frequentemente de costas para os zagueiros e sem opções de passe curto. O resultado dessa estrutura engessada era um ciclo destrutivo, em desgaste físico extremo, alto índice de perda de bola, isolamento em campo e uma crescente frustração psicológica que minava sua confiança a cada partida. O Brasil tinha em mãos uma Ferrari, mas insistia em pilotá-la em uma estrada de terra congestionada. Era preciso o dedo do mestre para destravar esse enigma. Toda essa engrenagem de frustração e desperdício de talento começou a ruir quando a Confederação Brasileira de Futebol tomou a decisão mais aguardada dos últimos tempos e trouxe para o comando técnico o homem que melhor conhecia os caminhos para destravar o futebol de Vinícius Júnior. A chegada oficial de Carlo Ancelotti à seleção brasileira, no ano de 2025, estabeleceu um verdadeiro divisor de águas na história recente da equipe canarinho. O experiente treinador italiano, conhecido mundialmente por ser um mestre na gestão de grandes estrelas, identificou de forma imediata o diagnóstico do problema que assolava o Brasil. Na comissão técnica anterior estava engessando o seu maior talento, limitando um jogador geracional a uma função previsível e burocrática. A solução proposta por Ancelotti foi genial em sua simplicidade e revolucionária em sua execução, em dar liberdade absoluta de movimentação ao camisa 7. O plano consistia em romper definitivamente com a rigidez posicional que imperava no futebol moderno e trazer Vinícius Júnior para o coração do jogo, onde as decisões reais acontecem. Em vez de permanecer isolado na ponta esquerda, sacrificado à espera de uma bola que raramente vinha limpa, Vini passou a flutuar pelo último terço do campo de ataque. Sob a nova ótica de Ancelotti, ele agora alterna de papel constantemente. O atacante inicia a jogada aberto pela ponta, atraindo e arrastando a marcação dupla do adversário, mas faz a infiltração em velocidade explosiva em direção ao meio, ocupando o espaço centralizado que tradicionalmente pertenceria a um falso 9 ou a um segundo atacante de área. O próprio Carlo Ancelotti fez questão de explicar a matemática precisa por trás dessa engenhosa mudança tática. Após a histórica vitória da seleção sobre a Escócia, partida em que Vinícius Júnior destruiu completamente o sistema defensivo europeu ao balançar as redes 2 vezes, o treinador italiano detalhou sua visão em uma coletiva de imprensa marcante. Abre aspas para o Mister, o feito de alternar posição, aberto e por dentro, é uma vantagem clara para ele. Se ele recebe a bola aberto para fora, para conseguir fazer o gol, ele precisa tocar 6 vezes na bola. Por dentro, às vezes, é necessário apenas um movimento. É fundamental compreender a profundidade técnica dessa análise cirúrgica do treinador. Quando está preso na ponta esquerda, Vinícius é obrigado a dominar a bola, encarar o lateral em desvantagem espacial, driblar a cobertura que chega por dentro, invadir a grande área e só então tentar a finalização. Trata-se de um processo longo, desgastante e que concede segundos preciosos para que a defesa adversária se recomponha taticamente. Já quando atua por dentro, flutuando nas costas dos volantes e diretamente entre os zagueiros, Vini passa a utilizar sua incomparável velocidade de reação e aceleração curta. Nessa zona nobre do campo, ele não precisa carregar a bola, ele necessita de apenas um toque na gaveta, um desmarque diagonal preciso, uma tabela curta de primeira com os meio-campistas ou um chute rápido pegando o goleiro desprevenido. Carlo Ancelotti aproximou o seu jogador mais letal da zona sagrada do gol. Ao fazer isso, o Mister transformou um ponta que criava jogadas de longe em um atacante impiedoso, letal e completamente imprevisível no coração da grande área. Os resultados práticos dessa profunda simbiose tática e mental entre o treinador e o jogador são absolutamente incontestáveis e encontram-se desenhados, de forma magistral, nos gramados da Copa do Mundo de 2026. A resposta de Vinícius Júnior para os críticos e céticos não veio por meio de declarações polêmicas ou desabafos nas redes sociais, ela veio desenhada em forma de gols decisivos, liderança incontestável e exibições de gala que encantaram o planeta. Sob a batuta cirúrgica de Carlo Ancelotti na seleção, o atacante assumiu o protagonismo absoluto do ciclo, estando presente em 13 dos 15 jogos comandados pelo técnico italiano até este momento. Os números construídos nesse curto período são avassaladores. Vini Júnior assumiu a artilharia isolada da era Ancelotti com 6 gols marcados, transformando-se na engrenagem principal do ataque canarinho. Mas o verdadeiro ápice, o teste de fogo definitivo para essa nova parceria, guardou o seu cenário para o maior e mais cobiçado palco do futebol mundial. Na fase de grupos desta Copa do Mundo de 2026, Vinícius Júnior simplesmente destruiu os sistemas defensivos que cruzaram o seu caminho. Foram 4 gols avassaladores marcados em apenas 3 partidas disputadas. Esses 4 gols não apenas garantiram a classificação antecipada e em primeiro lugar do Brasil para a fase de 16avós de final, como também catapultaram o camisa 7 para a vice-artilharia do torneio mundial. Ele se posicionou no topo do futebol global,
travando uma batalha estatística e épica contra ninguém menos que Lionel Messi pela artilharia máxima da competição. Essa mudança drástica e inteligente de posicionamento é tão nítida dentro das quatro linhas que o próprio jogador faz questão de brincar com o seu novo papel de artilheiro centralizado. Após balançar as redes de forma brilhante no confronto contra o Haiti, Vinícius Júnior reconheceu abertamente o impacto direto do míster no refino do seu futebol, em uma declaração descontraída na zona mista, que evidencia a total cumplicidade e o respeito cego que ele tem pelo comandante. Vini disparou, abre aspas, o míster me pediu expressamente para jogar por dentro, atuando diretamente entre os dois zagueiros adversários. Eu confesso que não costumo jogar muito por ali, mas sempre que ele fala que eu tenho que cair por aquele setor, eu acabo marcando gols. A verdade é que eu tenho que escutar mais o que ele diz, fecha aspas. E a história prova que ele realmente precisa escutar cada conselho do mestre, pois a diferença matemática de seu rendimento é simplesmente brutal. Quando colocamos os dados no microscópio, o contraste assusta. Antes da chegada de Carlo Ancelotti, Vinícius Júnior precisou de 39 partidas oficiais com a camisa da seleção para conseguir balançar as redes apenas 7 vezes. Sob o comando do italiano, bastaram 3 exibições para que ele marcasse 6 gols e se tornasse o artilheiro do elenco. O aproveitamento do atacante na cara do gol multiplicou de forma impressionante. Ao centralizar suas ações e encurtar o seu caminho até a área, Ancelotti eliminou o desperdício físico e potencializou o poder de definição do atleta. O torcedor brasileiro finalmente recebeu de volta o jogador decisivo, dominante e letal que tanto cobrava nas eliminatórias, consagrando Vinícius Júnior como a grande esperança da amarelinha na busca pelo topo do mundo. No entanto, a verdadeira revolução promovida por Carlo Ancelotti no futebol de Vinícius Júnior vai muito além das pranchetas táticas, das análises de vídeo e das setas de movimentação no último terço do campo. O futebol de alto rendimento é um esporte praticado por seres humanos, e, nesse nível de exigência, a mente é o motor que dita o ritmo de tudo. O grande segredo que consagra Ancelotti como um dos maiores gestores de elenco da história do esporte mundial não reside apenas em seu conhecimento estratégico, mas sim na sua extraordinária capacidade de decifrar a psicologia de seus atletas e extrair o melhor de cada um através do afeto, do respeito e da proteção. Durante os anos em que conviveram em Madrid, Ancelotti desempenhou um papel que ultrapassou as barreiras de um técnico de futebol para Vinícius. Ele se transformou em um verdadeiro escudo protetor, uma barreira intransponível contra os episódios lamentáveis de racismo, contra os ataques desproporcionais de parte da mídia espanhola e contra a pressão esmagadora de carregar o protagonismo do maior clube do mundo. O comandante italiano soube acolher o jovem nos momentos de maior vulnerabilidade, construindo uma autêntica fortaleza mental ao redor do atacante e blindando seu foco contra qualquer ruído externo. Ao assumir o comando técnico do Brasil em 2025, Ancelotti identificou que o cenário de cobrança na seleção gerava um bloqueio muito semelhante no jogador. Ele sabia perfeitamente que Vinícius Júnior sofria com a expectativa desmedida de um país inteiro, que exigia dele a centralidade técnica imediata de uma geração em transição. Ao bancar o atacante publicamente logo em suas primeiras entrevistas coletivas pela seleção e, taticamente, retirar dele a obrigação exaustiva de permanecer preso à linha lateral, o míster tirou um piano das costas do atleta. A psicologia esportiva ensina que, quando um jogador entra em campo sabendo que possui a total e irrestrita confiança do seu treinador, tendo a liberdade assegurada para arriscar o drible ousado, o passe vertical e até mesmo para falhar em uma nova função sem o medo de ser punido, ele joga leve. E um Vinícius Júnior atuando com leveza, com alegria contagiante e com a mente totalmente blindada pelas mãos de um mentor em quem confia cegamente, torna-se uma força da natureza simplesmente imparável. O artilheiro da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026 corre pelos gramados com um sorriso no rosto de quem superou a desconfiança e reencontrou o seu melhor futebol, justamente no momento mais decisivo e importante de sua trajetória profissional. Com o encerramento da fase de grupos, as discussões teóricas e as projeções dão lugar à realidade incontestável dos gramados. A seleção brasileira carimbou o seu passaporte para os 16 avós de final da Copa do Mundo de 2026 com a autoridade de uma equipe que sabe exatamente o que faz em campo, sustentada por um plano tático cirúrgico e liderada pelo jogador mais decisivo do planeta em estado absoluto de graça. O mistério que muitos tentavam decifrar sobre a drástica mudança de patamar de Vinícius Júnior com a camisa canarinho se resume, na verdade, a uma única e poderosa palavra: em parceria. Estamos testemunhando a simbiose perfeita entre a mente estratégica do maior vencedor da história do futebol europeu e o talento geracional de um atacante que nasceu para quebrar barreiras. Carlo Ancelotti fez uma promessa ousada quando assumiu o cargo, a torcida brasileira cobrou com a exigência histórica de sempre, e Vinícius Júnior entregou o seu ápice técnico no momento mais importante de sua vida. O camisa 7 mudou de patamar e calou os críticos na seleção porque, finalmente, passou a ser utilizado onde o seu futebol é verdadeiramente letal, no coração do jogo, posicionado perto do gol adversário, com total liberdade criativa para quebrar linhas e pronto para decidir partidas em um único toque. A Copa do Mundo de 2026 começa a desenhar agora o seu cenário mais tenso, imprevisível e emocionante. Os mata-matas não oferecem segunda chance, não aceitam hesitações e não dão margem para o menor dos erros táticos. No entanto,
com a figura imponente do Mister na beira do gramado conduzindo o tabuleiro e Vinícius Júnior dentro das 4 linhas balançando as redes rivais, o tão sonhado e aguardado projeto do hexacampeonato possui bases estruturais e psicológicas mais do que sólidas para se concretizar. O planeta inteiro está assistindo, em tempo real, ao nascimento definitivo de uma lenda com a mística camisa verde e amarela. Mas a caminhada rumo à glória eterna é longa e o debate está apenas começando. E você, torcedor? O que está achando dessa genial inversão tática de Vinícius Júnior atuando centralizado entre os zagueiros sob as ordens de Ancelotti? Você acredita que ele tem o que é preciso para terminar este Mundial como o grande craque e o artilheiro isolado da competição? Compartilhe a sua visão e deixe o seu comentário detalhado aqui embaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar cada passo da nossa cobertura aprofundada nesta Copa do Mundo de 2026, ativar as notificações e deixar o seu like para fortalecer o nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo.